Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer otimização de imagem para você deixar seu site ou sua página no WordPress ainda mais otimizada com uma velocidade ainda melhor. Opa, aqui é a Graciela Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar uma combinação de etapas, vamos colocar assim, de passos que você deve seguir para ter suas imagens otimizadas aí no seu WordPress. Eu vou mostrar não só o que você tem que fazer em termos de plugin, mas uma etapa antes para você já jogar essa imagem no WordPress mais otimizada, com tamanho de arquivo menor. Quando a gente fala em otimizar imagens, a gente quer dizer deixar o tamanho de arquivo menor possível e também deixar com formato de última geração. A gente vai ver como que faz isso nesse vídeo. Eu vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal, beleza? Vamos embora para a tela do computador. Então olha só, aqui eu tô nessa instalação do WordPress, beleza? E vamos supor que eu tenho uma imagem aqui no meu computador. Então eu vou abrir aqui, estou com o Photoshop aberto. O Photoshop é onde eu faço, eu trabalho as minhas imagens, edito as minhas imagens, inclusive no meu treinamento, meu método que chama método Páginas que Vendem, eu tenho um módulo só de edição de imagens no Photoshop. Então, se você estiver interessado, o link tá aqui embaixo nas descrições, beleza? Então tá, eu tô com essa imagem aqui e vamos supor que eu vou usar essa imagem. Eu até vou fazer uma coisa que eu não ia fazer, mas eu vou fazer aqui. Vamos supor que eu vou usar essa imagem aqui em PNG, porque eu não quero esse fundo branco, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nessa ferramenta aqui e vou tirar o fundo branco. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou tirar essa proteção aqui dela, vou aumentar aqui esse meu tamanho desse aliás, não é essa aqui não, deixa eu ver aqui, então, na verdade é essa ferramenta aqui. Então eu vou clicar aqui fora, tirei aqui o fundo branco, o background branco, vou clicar aqui também para tirar e beleza, sumiu o meu fundo branco. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, beleza, já o arquivo, a minha imagem já tá do jeito que eu quero. Ok, então tá, tudo bem. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui em imagem e aqui em Image Size, e aí se você não estiver usando Photoshop, estiver usando outra ferramenta, então você vai tentar descobrir onde que você muda a resolução, muda o tamanho do arquivo em termos de pixel, a largura pela altura. Então você vai procurar aí na ferramenta que você estiver usando. Aqui no meu caso, olha só, ele tá com 5.472 pixels só na lateral. Para que eu vou colocar uma imagem tão grande assim na minha página? Pensa bem, pensa aqui comigo, olha só. Pensa comigo, o tamanho da tela, existem telas, claro, existem telas enormes, né? O widescreen enormes. Mas eu nunca vou colocar uma imagem que é 5.472 pixels de largura. Não faz o menor sentido usar isso. Então, assim, qual que é a regra que eu utilizo? Se eu vou usar essa imagem como fundo, como background de uma dobra, por exemplo, aí eu deixo ela em 1920, beleza? 1920 por 900, aí vai depender da altura da dobra. Mas normalmente eu deixo 1920. Agora, se eu for usar essa imagem como uma imagem dentro de uma dobra, uma imagem pequena, eu não tenho necessidade dela ser tão grande. Por quê? Porque quanto mais próximo do tamanho real que ela vai ficar no meu site, melhor, porque eu não vou ter várias miniaturas no meu WordPress. Então eu normalmente deixo 800 pixels de largura, tá excelente, tá mais do que bom, vamos colocar assim. Então, beleza, reduzi o tamanho dessa imagem. Por que eu reduzi? Porque isso vai também reduzir o tamanho do meu arquivo, beleza? Além dessa questão das miniaturas, vai diminuir o tamanho do arquivo, tá certo?
Então agora é hora de salvar esse arquivo. E como que eu salvo? Aqui no Photoshop eu vim File, Export e coloco aqui, ó, essa opção Save for Web. Eu vou colocar essa opção Save for Web. Aqui eu vou escolher PNG, por quê? Porque eu quero um fundo transparente. Se eu não quiser um fundo transparente, eu posso salvar como JPEG, beleza? E eu só vou usar a PNG se eu precisar que o fundo da imagem seja transparente. Então eu vou salvar ela aqui na minha mesa, tá? Esse nome aqui mesmo, tudo bem? Vou salvar aqui, ó. Beleza, a imagem está salva. Qual é o próximo passo que eu vou fazer? Vou vir nesse site aqui, ó, que chama TinyPNG, vou pegar aquela imagem e vou colocar aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque esse site aqui, ó, ele é um site que vai comprimir a minha imagem, mantendo a qualidade da minha imagem, beleza? Então, por isso, eu vou usar ela aqui. Vou pegar a imagem aqui e vou soltar ela aqui nessa ferramenta. Então, olha só, ela estava com 557 KB, agora ele está com 162,8 KB. Qual é a questão aqui? O que eu gosto de fazer? Normalmente, eu gosto de manter o tamanho da imagem até no máximo 200 KB. No máximo 200 KB. Eu sempre tento puxar ela para mais próximo possível dos 100 KB. Então, quando dá assim, por exemplo, no caso aqui deu 162, o que eu faço? Eu abro de novo ela lá no Photoshop, tento reduzir mais um pouquinho o tamanho da largura, ou da resolução, né? Largura por altura, e vejo se melhora um pouquinho, tá? É isso que eu gosto de fazer. Então, vamos fazer isso? Então, olha só, eu vou abrir aqui de novo o Photoshop, a imagem já está aqui aberta, beleza? Então, vou vir aqui em Imagem Size, tá? E ao invés de ser 800, eu vou colocar 800, uma redução pequena, tá? E vou salvar de novo da mesma forma como fiz anteriormente. Save for Web, PNG, vou salvar aqui por cima, não tem problema, tá? Vou substituir e vou dar o Replace. E vou novamente lá no TinyPNG. Vou aqui, ó, no PNG, vou abrir aqui o meu Finder e vou pegar a imagem de novo e arrastar ela para cá. Então ela tá dando agora 127 KB. Então tá ótimo, 127 KB já tá mais próximo de 100, então para mim tá bom. Vou fazer o download dessa imagem, tá? Vou salvar de novo aqui na mesa e vou salvar por cima, não tem problema. Então vou substituir aqui. Agora sim eu vou jogar ela na minha página, tá? Então eu vou supor que eu tivesse com uma página aqui, mas ao invés de jogar na página, eu vou jogar aqui dentro da minha biblioteca, beleza? Então tá, vou pegar a imagem agora com 127 KB e vou jogar ela aqui, certo? Então ela tá aqui, olha lá, ó, deu 124 KB, tá certo? Deu 124 KB, beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai instalar alguns plugins para ainda otimizar ainda mais essa imagem. Então, vou vir aqui, ó, em adicionar novo plugin, certo? Vou vir em adicionar novo plugin e vou procurar aqui por Remush, remush.it, mas eu vou colocar, opa, não achou. Então, remush.it. Tem horas que se a gente não colocar o nome certo do plugin, e provavelmente eu tô com o nome do plugin errado, ele não... Então, o nome do plugin é esse remush.it. Então, eu vou instalar ele aqui, não sei como é que pronuncia isso, e vou ativar ele, beleza? Então, ele vai fazer, além da compressão que eu já fiz, então, além da compressão que eu já fiz lá no TinyPNG, ele vai fazer mais uma compressão, beleza? Então, vou supor, tem algum... que às vezes a gente tenta deixar as imagens com mais próximo de 100 KB, mas às vezes não tem como, às vezes a imagem é um pouco mais pesada, então ela vai ter um pouco mais de 200 KB.
não é o ideal, mas às vezes, por exemplo, uma imagem de fundo, pode ser que ela tenha 200 e pouco, tá? Então, a gente precisa, além do Tiny PNG, a gente precisa desse outro plugin para funcionar bem, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nele, ó. Cadê ele aqui? Remuxo, eu vou vir em configurações, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, otimizar imagens não comprimidas. Aí ele tá falando aqui que no momento há 124 imagens não otimizadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui e vou pedir para otimizar as minhas imagens. Então ele vai rodar aqui e vai começar a otimizar uma a uma imagem. Então você vai esperar até que essa barrinha esteja 100% completa, tá? Então, olha só, enquanto ele está rodando aqui, para otimizar aqui todas as imagens, né, as 124 imagens, a gente vai adiantar aqui, vamos adicionar a nossa quarta etapa, a gente vai adicionar um outro plugin, que é o WebP Express, tá? Então, vou adicionar esse plugin, vou instalar ele aqui. O que esse plugin faz? Ele muda as extensões dos arquivos para essa extensão que chama WebP. Esse arquivo, o WebP, ele é um arquivo que ele é um arquivo muito menor em termos de tamanho de arquivo, ele é muito menor e muito mais otimizado. É um tipo de arquivo que o Google prioriza esse tipo de arquivo. Então, assim, se você está usando esse tipo de arquivo no seu site, na sua página, o Google vai achar muito bom, beleza? Então, para efeitos de otimização, ele é excelente, porque ele é um arquivo menor e é um arquivo que a gente chama de uma extensão de última geração, tá certo? Esse tipo de arquivo eu não consigo trabalhar ele, por exemplo, dentro do Photoshop. E nem consigo jogar esse arquivo WebP direto no meu WordPress, porque a biblioteca do WordPress ainda não aceita esse tipo de arquivo, beleza? Então, a única forma que a gente tem é pegar um plugin e transformar esses arquivos nessa extensão WebP. Detalhe, por algum motivo que não se sabe qual é, eu tentei buscar essa informação, mas eu não encontrei realmente e não encontrei também nenhuma solução para isso no momento. Os planos compartilhados da HostGator não aceitam esse tipo de arquivo. Então, se você estiver usando uma hospedagem compartilhada no HostGator, você pode até instalar o WebP Express, mas você não vai conseguir converter os seus arquivos de imagem para essa extensão. Infelizmente, o único plano da HostGator que aceita arquivo WebP é o plano de VPS, que são planos mais caros e mais difíceis de configurar também. Agora, os outros tipos de hospedagem, né, sem ser HostGator, aceita o WebP tranquilamente, beleza? Então tá, aqui então instalamos o WebP Express e vamos ativar esse plugin, beleza? Vamos voltar lá no Remuxo e vamos ver se ele já finalizou lá a compressão dos arquivos de imagem, tá? Então aqui, por um acaso, olha só, foi até bom isso acontecer, ele ainda tem 101 imagens não otimizadas. O que aconteceu? Quando eu saí daqui da tela e fui instalar o outro plugin, ele parou de otimizar as imagens. Então, para otimizar todas as imagens, eu tenho que ficar com essa tela aberta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela otimizando aqui e vou abrir uma outra janela com o meu WebP Express, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. No WebP Express não há muito o que se fazer. Então, eu vou deixar essa opção aqui, tá? Aqui ele vai otimizar tanto os uploads quanto o tema. Vai otimizar tanto arquivos JPEGs
quanto arquivos PNG, beleza? Vou deixar essa opção aqui para otimizar em folders, em pastas separadas. E aqui tudo bem, vou deixar todas essas opções também abertas. Aqui também não precisa você alterar nada, tá certo? E aqui a única coisa que vou fazer é jogar esse FF MPEG para cima. Só que aqui ele está desativado. E aí essas opções podem estar ativadas e desativadas, vai depender do seu servidor, tá? No caso, por exemplo, da HostGator que eu estava falando, todas essas daqui ficam desativadas e por isso a gente não consegue fazer converter esses arquivos para WebP. Aqui eu vou deixar a opção ligada e aqui embaixo, para alterar o HTML, eu vou querer que altere o HTML. Por quê? Porque eu quero que no HTML apareça o WebP ao invés de aparecer o JPEG ou o PNG, beleza? E aí, ao invés dessa primeira opção, eu vou pedir para ele reescrever as imagens URL e alterar para WebP, beleza? Então eu vou salvar essas opções, certo? Salvei as opções. Agora eu vou vir aqui em salvar opções e forçar um novo htaccess, tá? Eu cliquei, né? Eu cliquei. Agora ele tá rodando, beleza. E agora eu tenho que clicar aqui em Book Convert. Na hora que eu clico em Book Convert, ele está falando que tem 610 arquivos não convertidos. Por que aqui tem 610 e lá no Remove tem muito menos? Porque aqui ele vai converter não só as imagens, como todas as miniaturas que existem. Por quê? Porque o WordPress, ele gera, por exemplo, vamos supor, eu coloquei uma imagem 800 por 600. Ele vai gerar várias miniaturas dessa mesma imagem. Existe um padrão de quais as miniaturas que ele gera. Então ele gera todas essas. Então para cada uma dessas imagens, provavelmente ele está gerando aí 4, 5 miniaturas para cada uma delas, tá? Então por isso que tem 610 e não 124 que tinha aparecido anteriormente, beleza? Então aqui você vai dar um Start Conversion e aí ele vai converter uma a uma dessas imagens. É interessante o primeiro fazer um processo para depois fazer outro, tá? Para não ficar duas coisas rodando ao mesmo tempo. Então o ideal seria otimizar primeiro as imagens não comprimidas para depois converter todas elas em WebP, beleza? Então, com isso, com todos esses passos, você consegue ter imagens extremamente otimizadas e, em função disso, você vai ter uma página com uma velocidade de carregamento muito melhor, beleza? Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal